Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje é o nosso 5º ATPC de Educação Especial. O nosso tema hoje é leitura. Estamos eu e a professora Thaís. A professora Thaís vai falar um pouco mais sobre a parte da língua portuguesa da leitura e eu vou falar um pouquinho da educação especial. Então, hoje esse ATPC ele vai ser em dupla, né, professora Thaís? Hoje nós temos uma parceria muito mais aprofundada nesse momento. E estamos aqui. Muito obrigada. Estamos com alguns problemas técnicos. A internet hoje não está boa, então peço a compreensão e paciência de todos. Tá bem. Boa tarde, pessoal. Vocês já me conhecem que eu costumo ajudar a ler aqui na parte de mediação do chat, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre leitura. Eu sou professora de língua portuguesa, formada em letras e tenho vários outros cursos aí nesta área. Não sou especialista em educação especial, mas o intuito é contribuir, né, para o crescimento de todos nós. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, peço só um tiquinho de paciência, que demora um pouquinho. Já foi, né? Eu vou compartilhar minha tela e vou começar aqui falando aí um pouco mais específico e devagarinho vocês vão compreendendo. Peço que fechem o microfone, que tem alguém com ele aberto. Então, hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre o gosto pela leitura e falar um pouco aí da importância disso, né? A TPC do dia 2 de julho, e já temos aqui, ó, uma pequena degustação do Felpo Filva, que imagino que vocês conheçam, um livro Gracinha, da Eva Furnari. Vamos lá? Antes de falar sobre o prazer em ler, eu trago aqui uma reflexão, que às vezes há um equívoco, né, sobre o que é texto. Então, vamos por partes. Em geral, as pessoas pensam que texto é aquilo que eu vejo... Deixa eu pegar um livro aqui. É aquilo que eu vejo escrito. Thaís, oi, Ale. Thaís, eu acho que você entrou no PPT errado. Agora sim. Desculpa. Agora sim. É que acho que demorou, o feedback seu tá um pouco lento por conta da internet, né? Então, assim, muitas pessoas pensam que texto é aquilo que eu vejo escrito. E, na verdade, não. Texto é considerado a menor unidade de sentido. Então, pode ser uma palavra. Aí eu trouxe aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos várias prateleiras, né? Tábuas de madeira. Então, se eu olhasse para a primeira imagem e pensasse madeira, madeira era apenas o nome do que está ali, né? O nome daquele material. Já na imagem ao lado, temos ali o pica-pau e o Zé Curubu, eles estão cortando uma árvore. Se dentro desse contexto aparecesse a palavra madeira, ela adquiriria um sentido completo. Por quê? Porque todo mundo entenderia que naquele contexto madeira significa saiam de perto que a árvore vai cair. Então, é considerado um texto, quando eu olho para essa imagem, ou quando dentro de um contexto eu tenho a palavra madeira, representando isso. Então, o texto é a menor unidade de sentido. Um outro exemplo, se de longe eu vejo alguma de vocês na rua e faço assim, e vocês também cumprimentam, também é um texto. Então, o texto é tudo aquilo que passar uma mensagem, não só aquilo que é um registro escrito. E aí, a gente vai ter dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. Dentro da linguagem verbal, que seria aquela que utiliza palavras, a gente ainda tem uma subdivisão, porque o que eu estou fazendo agora é um texto, eu estou falando, vocês estão me entendendo. Então, é um texto, só que oral. E ele pode ser o último aí formato que eu vou comentar, o escrito, que é aquela ideia mais antiga que a gente tem de texto, o texto escrito, tá bom? Então, é só para localizar aí o que é texto. No próximo PPT, deixa eu arrastar esse quadradinho aqui que ele ficou na frente. Aqui na parte pink, eu não vou ler, só vou comentar.
Antigamente, acreditava-se que a aquisição, tanto da linguagem, né, falar corretamente, falar em público, quanto a escrita, quanto a leitura, eram trabalhos, num primeiro momento, da professora de educação dos anos iniciais, educação infantil, e depois, quando o aluno ia para o 6º ano, era a função do professor de língua portuguesa. Vocês que trabalham em escolas, mesmo vocês sendo especialistas em educação especial, vocês lidam com professores aí de todas as disciplinas. Já devem ter participado de reuniões onde se fala: o menino não vai bem na minha matéria porque ele não lê direito. Ah, mas o problema não é que ele não soube resolver a minha lição, ele não sabe interpretar. E o que acontece? Desde os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, lá dos anos 90, o trabalho de leitura e de texto é um trabalho de todos os professores, todos. E isso veio reforçado com a BNCC. A BNCC ela já está, como se fala, homologada, pronta e em uso para até o 9º ano. E esse ano terminou o que nós chamamos de consulta pública, né? Terminou agora, há poucos dias atrás, e logo, logo vão homologar o do ensino médio, e todos seguiremos. E a BNCC, ela prevê isso, que o trabalho com leitura, com texto, é um trabalho de todos. Isso é a parte pink ali. Na parte que tem o fundo branco, eu fiz um recorte da BNCC de língua portuguesa, para que vocês entendam aí quais são os 4 eixos de integração de práticas de linguagem, que acabam aí fazendo sentido em outras áreas. Então, no meio da imagem está escrito práticas de linguagem. Então, hoje, os estudiosos mais modernos dizem que as práticas de linguagem são divididas em 4 eixos, em 4 caminhos. Então, em cima tem a oralidade, que é o que eu estou fazendo agora, né? Apesar de ter a parte visual, vocês prestam atenção naquilo que eu falo. Então, o trabalho com a oralidade é muito importante, ele é fundamental. Também nas aulas de língua portuguesa, e penso eu que principalmente para vocês que são da educação especial, a oralidade muitas vezes é o registro que o aluno tem do aprendizado, porque muitos deles não escrevem, né? Não leem palavras escritas, mas oralmente eles têm produtividade. Depois eu vou contar uma história sobre isso. Do lado direito da tela está escrito leitura e escuta. Olha que interessante. Hoje, não é importante trabalhar apenas a leitura, o aluno saber ler, mas também trabalhar a escuta, tanto que os podcasts, que são aplicativos, como essas mensagens de voz que a gente manda por WhatsApp quando a gente fala, né? Mas os podcasts, eles são explicando alguma coisa, pode ser a leitura de um texto, eles também estão previstos como um eixo. E os estudiosos entendem que eles são a mesma coisa. O aluno ler e ouvir uma história tem que ser trabalhada com a mesma ênfase. Olha que interessante. Por isso também que existem vários contadores de história aí que a gente vê pela internet. Alguns eu assisto bastante, que eu tenho filha pequena e ela gosta, e eles fazem muito sucesso, porque as crianças gostam desse universo da contação de histórias, então é super importante. Embaixo temos a parte de produção de textos, que tem que ser visto também de uma maneira bem ampla. Por quê? O aluno não vai produzir textos apenas escrevendo palavras, também porque textos não são só palavras escritas, e sim tudo aquilo que mandar uma mensagem. Então, vocês da educação especial, eu sei que vocês têm públicos diferentes, e eu vejo que o trabalho de vocês é muito rico, porque vocês trabalham com cada aluno na sua especificidade, nas suas potencialidades e nas suas dificuldades. É um plano bem individual. Então, isso eu acho muito interessante. E a produção de texto, ela pode ser entendida como um desenho que o aluno, um exemplo, ele leu Os Três Porquinhos, ele registrou aquilo do jeitinho dele com o desenho, ele produziu, ele interpretou, e isso é super interessante. Então, temos o eixo da produção textual, e por fim,
né, no lado esquerdo, tem a análise linguística e semiótica. Esses são as regrinhas gramaticais propriamente ditas, palavras com duplo sentido, como metáfora, uso de conectivos, que são as conjunções, preposições, enfim. É uma parte já mais específica da língua portuguesa, o que também não significa que um aluno de educação especial não vá trabalhar, não é isso. Mas como vocês trabalham, acho que a maior parte de vocês na sala de recursos, eu penso que os outros 3 eixos são muito mais ricos e mais importantes do que essa parte de análise linguística e semiótica, tá bom? Agora, aqui eu falei um pouco, assim, dessas questões de o que é ler, né, da importância. Agora, vou passar um videozinho para vocês bem fofinho, acho que vocês vão amar, porque todo mundo que eu conheço é apaixonado por esta criatura, que infelizmente já nos deixou, mas eu vou mostrar, vocês vão gostar. Aproveitem, eu já volto. Só um minutinho, gente, tá? Agora vai. Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse a ele, não tenho o hábito não, eu tenho a paixão da leitura. Tá certo? Eu acho, aliás, que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Você não pode imaginar o encantamento que era para mim, no sertão da Paraíba. Eu, logo que me alfabetizei, eu comecei a ler. Meu pai deixou uma biblioteca muito boa. Meu pai era um grande leitor, gostava muito de literatura. Foi na biblioteca que ele nos deixou que eu li pela primeira vez Essa de Queiroz, Machado de Assis, a Luísa Azevedo, Euclides da Cunha. Então, eu vivia no sertão e as duas paixões, os dois elementos que me abriam para o mundo, para a fantasia do mundo, para a alegria do mundo, eram o circo e o livro. Tá certo? Então, quando eu coloquei, não foi à toa que eu coloquei no Alto da Compadecida um palhaço para me representar. É porque, para mim, o palhaço é a figura emblemática do ator. E o circo, até pela forma circular e uterina, é um emblema do mundo, é uma metáfora do mundo. Então, foi essa paixão da literatura que me levou, logo que eu comecei a ler aqueles livros, eu comecei a querer ser um deles. A gente quer que passaram a ser os meus modelos de vida, os escritores. Então, o que eu diria aos jovens de hoje é que, se possível, eles não deixem a leitura de lado, porque foi a leitura que me abriu para o mundo. A leitura foi uma coisa fundamental. Eu não posso entender o mundo sem literatura, tanto para ler como para escrever. Eu leio todo dia e escrevo todo dia. É uma paixão para mim. Não faço distinção entre a literatura e a vida. Agora, para a juventude de hoje e para os professores de hoje, com os meios de comunicação, como estão muito diferentes, eu acho que um caminho seria... Eu vou dar um exemplo prático. Guel Arraes fez uma adaptação muito bonita de um livro pelo qual eu tenho uma grande admiração, O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho. Então, eu tenho certeza de que se o professor exibe o filme no aparelhozinho de televisão, na classe, e dá o livro para os estudantes lerem, eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pelo livro. Eu acho que seria um caminho. Olha só, gente, que bonitinho, né? Eu acho ele uma fofura. Peraí, deixa eu sair aqui.
Eu acho o Ariano uma fofurinha. Aqui ele fala, né, de uma maneira de livros literários, do quanto isso influenciou, mas olha que interessante, eu imagino que um vídeo como esse dele aguce na gente as nossas lembranças. Eu, por exemplo, lembro bem do primeiro livro que eu li na vida, o primeiro livro completo, lá bem pequenininha, nos anos iniciais ainda. E vou lembrando de outras leituras, como professora de língua portuguesa, ler aí é um ofício e um prazer também, então a gente acaba lendo muito. Os autores modernos, eles dizem que o prazer pela leitura é algo que tem que ser trabalhado mais na escola, que muitas vezes a escola não consegue trabalhar de maneira eficaz a leitura. E aí eu trouxe um outro livro, esse da Isabel Solé, que está nessa tela, chamado Estratégias de Leitura. Ele faz parte da bibliografia oficial do Estado, como perfil do professor, e ela fala de algumas coisas interessantes que, claro, que a gente vai adaptar para a educação especial. Então, eu vou olhando ali os números da tela e vou comentando. Ela começa dizendo que ler é uma interação entre o autor e o texto e que cada leitura é única. Nem sempre aquilo que o autor escreveu é aquilo que a pessoa sente, não é igual, porque cada um vai interpretar, vai juntar as suas vivências, a sua maneira de ver o mundo. E então, muitas vezes, o impacto de um texto sobre uma pessoa é diferente da intencionalidade do escritor. Olha que interessante, isso nos remete muito ao aluno de educação especial. Por exemplo, não é? Às vezes a gente pode achar assim, o menino já tem 14 anos, eu vou ler com ele os 3 porquinhos, mas muitas vezes ali, trabalhando os 3 porquinhos, você vai trabalhar com ele valores de valorização familiar, de que os irmãos se protegem entre si porque se amam, e que mesmo que cada um pense de uma maneira, um vai proteger o outro na hora da necessidade, que é bem a vida real mesmo, porque somos assim, não é? No item 3, ela diz assim, que bons leitores não apenas compreendem os textos, mas sentem prazer ao ler. E que ler vai além de decodificar a linguagem, porque contribui para a autonomia. Então, o que acontece? Ela diz assim, que num primeiro momento, né, claro que é um livro, eu fiz um mini resumo. Ela diz assim, que o que vai acontecer? Num primeiro momento, quando a criança começa a aprender a ler e escrever, ela vai sim codificar, né, escrever e decodificar, ler. No primeiro momento é isso. Mas, com o passar do tempo, ela vai aprender a interpretar. Né? Só que a gente não pode esquecer que texto não é só aquilo escrito. Então, quando uma criança toma contato com um texto visual, com uma imagem, a Eva Furnari, ela tem vários livros, tem um de uma bruxinha, acho que chama Zuzu, mas não tenho certeza, em que são sequências de acontecimentos sem fala. Então, é bacana trabalhar com a criança a interpretação também. Ela não precisa só codificar e decodificar a língua portuguesa. Ela pode trabalhar com a imagem, a criança compreender. Isso também é leitura, leitura de mundo, leitura de texto. Num outro momento, ali no 5, ela fala que nem sempre a escola trabalha o prazer pela leitura. Esse livro, a primeira edição dele saiu lá, acho que há quase 20 anos. Ou até mais. Então, muita coisa já mudou. Hoje as escolas têm sala de leitura, projetos de leitura, os professores têm um olhar mais voltado para a leitura, né? Mas mesmo assim, ainda há aquela realidade de leia o livro para fazer uma prova. E não deveria mais ser trabalhado desta maneira. Não que não pode haver uma atividade, deve haver, mas tem que ser trabalhado o prazer, estimular. O que você gostou, o que você achou que ia acontecer aqui? Tá? Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. No 6, é uma parte bem interessante do texto dela, que ela fala que muitas vezes você não precisa trabalhar um livro inteiro. Se você trabalhar um trecho de uma história e aquilo é o suficiente para transmitir um ensinamento, ok, está tudo bem. Nem sempre é necessário ler um livro completo. Isso é uma ideia bem bacana, né? Porque nós, em sala de aula, quando você pega material didático do ensino regular, ele tem trechos de obras desde o primeiro aninho,
né? No primeiro Enem ainda tem textos curtinhos inteiros, mas muitas vezes a gente lê trechos de obras. Nós, enquanto estudantes, até a terceira série do ensino médio, tivemos contato muitas vezes com trechos, e foi suficiente para nos trazer aprendizado sobre o momento histórico, sobre o autor, sobre pensar na vida, né? No 7, ela diz que é a parte mais importante, que aí é o que Alexandre e eu queremos explorar hoje com vocês, que o professor precisa ter estratégias de leitura, que é até aí o título do livro dela. E que o mais importante é que o professor desperte no aluno o gosto por ler. Para isso é necessário haver estratégias. Então, ela diz que essas estratégias ou procedimentos de leitura são extremamente importantes e que tudo depende do entusiasmo com o qual o professor apresenta aquilo ao aluno. Então, uma coisa é o professor dizer: esse livro aqui é o que vocês vão ler, vai ter atividade. E outra coisa é: olha o título do livro, Eu, Passarinho. Do que será que esse livro fala? Alguém tem uma ideia? Claro que a gente sabe que nós estamos aí no modelo remoto e que nem sempre é tão fácil você conseguir o contato com o aluno. O que eu percebi por acompanhar aí no chat a reunião de vocês é que muitas de vocês conseguem ter sucesso no trabalho com o aluno porque conseguiram falar com o pai pelo WhatsApp. Então, penso que dê para trabalhar aí tipos de texto, claro que adaptada aí à potencialidade e às necessidades de cada uma das crianças, tá bom? Eu vou terminar minha fala por aqui por enquanto, vou passar a palavra para a Alexandra e ela vai continuar falando nessa linha, né, do prazer por ler, tá bom? Só um minutinho. Alexandra? Nossa, sua imagem melhorou, Ale. Abri a tela. Peraí, só um minutinho que eu tô tentando. Será que passou? Melhorou um pouco. Deixa eu fechar a minha para abrir a sua. Aí você vai dando o comando, eu vou deixar minha câmera e meu microfone desligados, porque a qualidade da transmissão fica melhor. Mas qualquer coisa eu tô aqui, você me fala. Ok. Estou só esperando você fechar a sua tela. Estou aguardando. Fechou a tela? Não, ainda, Thaís. Ale, eu ia compartilhar a sua. Não, primeiro eu vou só fazer uma breve leitura de Eva Furnari. Você quer que eu abra esse? Não. Não precisa. Eu vou tentar fazer como a gente tinha pensado anteriormente. Caso a imagem não estiver boa, aí você abre os PPT, aí eu te chamo e... Tá bom. Vou fechar o microfone. Mas tá dando para ver, né? Dá sim para ver. Tá um pouco falhado, mas dá para ver. Bom, vamos lá. Como a professora nos orientou agora há pouco, então vamos lá. Fio por fio. O que será que fala esse livro? Nossa, tem um coelho na capa. Será que é uma história de coelhos? Ué, não sei. Gente, o que será que aguarda a gente aqui dentro? Uma história de coelho que escreve? O coelho escreve de verdade? Será? Bom, esse livro é de uma grande escritora. Ela se chama Eva Furnari. Alguém já ouviu falar? Já leu algum livro dela? Eu fiz uma anotação aqui para compartilhar com Eva Furnari. Ela é escritora de vários livros infantis. Ela é ilustradora também. Então, ilustrador quer dizer que é a pessoa que faz o desenho. Então, ela escreve e ela recebeu 7 prêmios Jabuti. Um prêmio internacional, aí, um prêmio aí muito bom, muito legal, que só os grandes escritores recebem. A gente pode até pesquisar o que é prêmio Jabuti, né?
Onde acontece, como acontece, fica uma dica de pesquisa. O que é o Prêmio Jabuti? Vamos pesquisar. A Eva Furnari, ela nasceu em Roma, na Itália. Ela veio para o Brasil com sua família, mas ela veio pequenininha, ela só tinha 2 aninhos. E desde criança ela já tinha passado por desenhar, por isso a Eva Furnari já tem 45 livros escritos. Ela é muito conhecida. Eu vou fazer uma pequena leitura. E aí a gente vai ver do que se trata. Esse livro de coelho. Olha. Felpo Filfa, Eva Furnari, a gente já falei um pouquinho quem ela é. Aqui tem alguns coelhinhos. O que serão esses coelhinhos? Não sei. Olha só, na Toca 88, da Rua dos Espinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua e que era distraído e desligado, e que tudo isso podia entender, pois ele era um poeta. Ele era chamado o famoso Felpo Filfa. Felpo era assim, solitário desde tempo de criança. Quando os coleguinhas zombavam dele, ele tinha uma orelha mais curta que a outra. Essa diferença sempre foi um grande problema, e a situação piorou mais ainda quando resolveu que deveria de usar um aparelho para ficar a orelha curta. Os aparelhos se chamavam estica-orelha. É grande, pesado, difícil de usar. O pior de tudo foi que de nada do sacrifício. Ninguém entendeu por que o aparelho que usava também com os outros filhotes não deu resultado. E continuou com uma orelha mais curta que a outra. O certo dia, o Felpo era um poeta famoso, tomou uma decisão. Ele iria contar para todos a triste história da sua vida. Iria escrever a sua autobiografia. Você está meio ruim a imagem, mas o poeta pegou uma xícara de café, sentou-se diante da máquina de escrever e comentou a infância. Meu nome é Felpo, sou poeta e escritor. Sou um coelho solitário, não gosto de sair da toca. Quando eu era pequeno, sofri muito, porque tinha uma orelha mais curta que a outra. Os colegas sempre zombavam de mim. Professora, está com a câmera ligada, por favor, desliga a câmera, senão a nossa imagem vai ficar prejudicada. Por favor, a câmera. Professora Edmara, que está com a câmera ligada. Desligue, por favor. Clica aí, desliga a câmera. Pronto, obrigada. Aproveitando a pausa, tá muito ruim, não tá dando para ouvir nada, não tá dando para entender e nem ver a imagem. Meu Deus. Infelizmente, hoje a internet está muito ruim. Então, eu vou parar a leitura, porque não tem como. O livro é esse, Felpo Filfa, a introdução, a forma de dizer, de chamar o aluno, essa é a ideia, de chamar o aluno para admirar a leitura. Eu iria ler até o pedaço, mas, infelizmente, é muito ruim. Vamos aos PPTs, Thaís. Por favor, coloca o primeiro, porque a internet está melhor que a minha. Minha hoje, me perdoem,
mas está muito ruim. Aguardando expor os PPTs. Tá abrindo. A ideia é essa, é falar da paixão da leitura, da forma que você vai ler para o seu aluno, para chamar ele para dentro do livro, explorar as imagens, porque texto pode ser uma imagem. Olha, eu também não sabia disso, muito interessante. Não abriu para mim ainda, Thaís, não sei para você. Ah, não, já não, volta. Não, acho que é aí, né? Esse é o primeiro? Sim, é a primeira. Ótimo. Gente, olha, como eu falei, conto com a colaboração de vocês. Infelizmente, a internet está muito. Estou tentando. Eu vou passar esses PPTs, eles ficam todos no site da Diretoria de Ensino, a gravação também, mas o mais importante nesse momento para nós é os PPTs, porque os PPTs vai estar o passo a passo de como desenvolver uma leitura prazerosa com os alunos. Então, tudo isso vai estar disponível no site da diretoria. E para as crianças, desde os anos iniciais, é fundamental, e por meio dessa atividade que elas têm acesso à cultura escrita, antes mesmo de estar alfabetizada. Então, às vezes a gente pega crianças que, dentro da educação especial, no TEA, no DI, que não teve nenhuma experiência com crianças, que experiência de leitura. O ponto principal para a gente ganhar os nossos alunos tem que ser este. Precisa ser a leitura. É uma forma prazerosa que a gente pode buscar o aluno para trazer para esse nosso, para ganhar esse aluno. Existem diversos livros, diversas histórias. Saber procurar uma boa história. Próximo slide, professora. Próximo. Hoje não veio. Agora fiz um resumo do que seria, de como fazer esse trabalho. Então, por isso que eu estou dizendo que o importante para todos nós é procurar esses PPTs num segundo momento no site da diretoria, que vai estar disponível lá. Hoje está muito ruim, mas lá vai ter esse passo. Então, escolher o livro, conhecer o nosso aluno, fazer uma resenha do livro, uma autobiografia, a história do livro, o contexto, conhecer a temática. Thaís, pode passar, porque está falhando, está todo mundo reclamando, está muito ruim, mas vai ficar esse material disposto. Alexandra, você quer que eu comente? Pode ser, eu estou vendo que o meu está travando, está dando até sinal aqui, que não sei nem como está chegando isso até vocês. Então, aqui a sua imagem fica bem falhada e sua voz também fica como se estivesse tremendo. Mas é por conta do seu sinal mesmo. Acaba fazendo parte aí, né? Bom, então, por favor, Thaís, comenta, diz que vai estar tudo no site da diretoria e os slides são um passo a passo de como trabalhar os alunos. Eu posso comentar os slides? Porque a minha internet hoje vai. Muito obrigada pela colaboração. Pessoal, vou só voltar um minutinho. Então, aqui, ó, nesse slide 1, né? Ele fala aquilo que a Alexandra estava fazendo. Ela pegou o livro na mão e foi fazendo isso. Então, escolher, conhecer o seu aluno, isso é uma prática que vocês da educação especial já têm.
é importante fazer uma resenha do livro, então você tem que pesquisar sobre a biografia do autor, sobre aquele livro, de que momento histórico ele faz parte, para que você esteja preparado aí para ofertar. E também conhecer a temática do livro. Ele vai falar do quê? De amor, de coragem, de perseverança, do que ele fala, que valor ele trabalha. Né? Em geral, os livros trabalham aí algum valor, alguma ideia de valor. Bom, isso é a parte de antes do professor. Aí, a segunda parte, o antes, entre o professor e o aluno, é explorar o livro antes. Então, o que a Alexandra fez, mesmo que a imagem dela tenha ficado falhada, vocês perceberam que ela mostrou a capa? Olha esse livro, quem escreveu foi a Eva. Já ouviram falar dela? Então, o que é isso? É levantar os pré-requisitos do aluno. É quando você busca no aluno aquilo que ele sabe. E também estimula o aluno a pensar. Então, felpo, filva? Filva? Filva parece que palavra? Ah, parece Silva? Por que será que é filva? Será que isso tem alguma coisa a ver com a história? E na capa tem o coelho também. Então, já ir explorando o título, as imagens. A gente tem que lembrar, como eu disse no começo da nossa ATPC de hoje, que o texto não é só a parte escrita. Então, quando eu tenho uma imagem num livro, ele também tem riqueza, ele também vai nos trazer informações. Então, ali no passo a passo que a Alexandra montou, ela colocou apresentar o livro, fazer um breve relato da biografia, porque você já pesquisou, questionar se o aluno conhece, é exatamente o passo a passo que ela fez conosco. Ó, propor e organizar um bate-papo. Então, a gente sabe que no modelo remoto, às vezes não dá para você organizar uma coisa com o grupo que você atende junto. Muitas vezes não dá, mas você pode mandar um questionamento individual para que ele fale com a família. Nós sabemos que todas as crianças estão sendo auxiliadas pela família, principalmente aquelas que têm necessidades educacionais especiais. Então, é muito bacana e as famílias costumam gostar desse momento, elas costumam participar de uma maneira gostosa. E, por fim, ali, estimular a atividade, lançando aí algumas perguntas. O que você acha que esse título quer dizer? Quem que será que é o personagem principal? Você sentiu algo? O que você sentiu olhando para ele? Ele te provoca alguma emoção? Tristeza, pena, raiva, amor, afeto, enfim. O que ele estimula em você? Bem rica essa PPT que a Alexandra montou, né, gente? Eu me ofereci para falar porque eu já li esse ATPC dela na sexta-feira. A gente sempre se prepara bastante antes, lê os livros todos, enfim. E por isso que aí eu me ofereci que eu tô com domínio para falar aqui do que ela montou, tá? No próximo, seria durante a leitura. Então, explorar o livro no momento da leitura. Então, despertar e cultivar esse prazer, lendo pequenos trechos, parando, fazendo pequenas intervenções, deixar que a criança fale aquilo que ela sente, que ela pensa, que ela vê. Né? Trabalhar os elementos da língua visual, das ilustrações. Então, e esse desenho? Por que aqui ele está com a coelhinha? O que essa coelhinha vai representar ali na vida dele? Né? Tem um momento do livro, do Felpo, em que ele lê um bilhete de uma maneira equivocada, porque estava manchado, e ele entende que ela está correndo perigo, e ele sai correndo atrás para salvá-la. Ele chega lá, ela tá se depilando, descolorindo os pelos, toda desmontada, e ele se estafalha no chão. E aí é uma parte assim, eu li, né, para trabalhar com a Alexandra, eu li o livro essa semana com a minha filha, ela tem 9 anos, mas ela ria. Mãe, ela tá horrível, ele também. Então é bacana trabalhar essas emoções com a criança, parar em determinados trechos. O que você acha que vai acontecer agora? Ela vai ficar desencantada com ele? E ele vai ficar desencantado com ela? O que você acha que ele sentiu? Então é bem bacana, tá? Desenvolver o imaginário, né, e a criatividade, que seria isso que eu falei, e chamar a atenção do aluno para reconhecer e compreender os motivos responsáveis pelos conflitos. Na verdade, toda narrativa, ela tem uma estrutura que vai além de começo, meio e fim. Ela tem uma situação inicial, onde você apresenta as personagens e o espaço, aí acontece um conflito, que é um problema, uma situação que vai desenrolar no desenvolvimento, e você vai ter um grande finale, que também é dividido em clímax, que é um ponto assim, é agora ou vai ou não vai.
que é o clímax, e por fim o desfecho, que é o fim da história. Existe aí um passo a passo para todas as narrativas. Então, estimular a criança a perceber qual foi o problema, onde que começou o conflito dessa história. E eles conseguem fazer isso aí com bastante desenvoltura. Vocês vão gostar de trabalhar essa temática. No próximo PPT, ela coloca explorar o momento, então, um vocabulário. Esse do Felpo, ele cria muito neologismo. Ele não, desculpa, a Eva, ela criou vários neologismos, que são palavras que não existem. Ela juntou palavras e cria palavras novas. E as crianças percebem, elas causam estranheza, elas pensam assim, essa palavra, o que é isso? É uma palavra que não existe. Ele junta palavras. Tem uma palavra lá que ele escreve making off do jeito que a gente fala, né? E eles brincam que making off parece comida, que parece estrogonofe. É bem bacaninha a estrutura como a Eva monta. Trabalhar ali a biografia, o que é verídico, o que é imaginário, né? Que gênero literário ele pertence? Ele é um poema? Ele é uma receita? Né? Os gêneros literários, ele é uma narrativa? Que tipo de narrativa? É uma fábula? É um conto? É uma história de mistério, de aventura? Depois ela fala que ao longo da leitura explorar os personagens. Um personagem desse é real? Né? Coelho fala? Que tipo de história é essa? Como chama quando eu dou voz a um personagem que é um animal? Então, é bem interessante. A temática, né? Qual o grande tema? A gente sabe, vocês devem conhecer essa história, né? Ela fala de inclusão, ela fala de amor. E o interessante é que no final tem vários gêneros textuais. A história acaba e a autora começa a explicar o que é fábula, o que é receita. Enfim, ela explica lá vários termos da língua portuguesa. Levar o aluno para dentro da linguagem escrita. Então, mesmo o aluno que não é alfabetizado, ele tem compreensão da língua, porque é a língua materna dele, ele fala essa língua, a família dele fala essa língua, ele se comunica nessa língua, né? E mesmo os alunos aí de Libras, eu sei que Libras é uma língua, de uns anos para cá deixou de ser linguagem, reconhecido como língua, mas ela é uma língua estruturada em cima da língua portuguesa, tanto que Libras, ela é brasileira. Se você for, eu já fiz curso de Libras, não tenho domínio, meu cérebro não acompanhou, não consigo. Eu consigo até visualizar, mas não consigo fazer, tenho muita dificuldade. Mas a gente sabe que se você vai para outro país, os sinais são outros, eles são diferentes. Por isso que é a língua brasileira de sinais. Eu estudei, hein, gente? Só não tenho domínio. E, por último, fazer o aluno observar os recursos linguísticos. Como eu disse, ela criou neologismos, que é criar palavras que não existem. Ela utiliza vários recursos, a pontuação, a expressividade, usa bastante reticências. Quando ela vai citar no meio do livro, ela coloca o manual de um aparelho que ele utilizou. Ele utilizou um aparelho, ele tinha orelhas diferentes e utilizou um aparelho na cabeça para que a orelha ficasse do tamanho da outra, como se fosse um aparelho, uma órtese, né? Um aparelho lá. E aí o que acontece? Ela coloca o manual do aparelho, tem uma receita de um doce, então todos esses recursos aí que ela utiliza no caso desse livro do Felpo. Opa, acho que eu passei uma tela aqui. Aí o depois da leitura tem também lá uma estratégia, né? Após a leitura, propor um momento de reflexão do que você achou, do que você percebeu, deixar o aluno discutir se ele achou aquilo parecido com o que ele achava no começo ou parecido com outra história que ele já conhece. É muito comum quando você trabalha um texto que a criança fale: isso parece tal coisa que eu vi. Isso parece tal coisa que eu li. Há 2 anos atrás, eu levei um texto chamado Os Três Porquinhos para o ensino médio, 3ª série do ensino médio. Cheguei com o texto, eles leram o título, Os Três Porquinhos, só que não era o texto original, era um texto que falava de política, muito bem escrito, se vocês quiserem eu mando para a Alexandra, ela põe no grupo, um texto bem bacana. Quando eu falei, não, mas vamos ler sem preconceito, que a gente só vai fazer uma análise de língua portuguesa. Então, leia. Eu trouxe um texto conhecido por isso. Quando eles leram o primeiro parágrafo, eles... Pro, é muito legal. Né? Então, claro que o título já era Os Três Porquinhos. Mas, muitas vezes, uma leitura te remete a outra leitura, igual a gente. A gente vê um filme e fala, nossa, isso parece tal coisa que eu vi em tal história. Isso é muito comum. Então, deixar que a criança coloque isso, apresente...
propor o reconto. Esse reconto, ele também pode ser de várias maneiras. Ele pode ser escrito, ele pode ser oral, ele pode ser por desenho, ele pode ser por quadrinhos, ele pode ser por uma encenação. Como vocês têm acesso aí ao WhatsApp, a criança pode encenar, fazer lá com os objetos que ela tem, que é bem bacana também. O professor, ele pode meio que dizer, ó, vamos ver o que foi mais importante para que você monte seu reconto. Precisa pôr cada detalhe? Precisa pôr a receita que ele colocou? Ou só dizer que ele deu a receita da avó para que ela fizesse? Então, vamos selecionar o que é o mais importante, que já é uma estratégia aí de como resumir texto também. E, por fim, aproveitar a oportunidade para deixar em evidência, né, que o texto, ele faz a gente refletir, opinar, pedir, que é o que a gente chama de senso crítico. E nem sempre as pessoas vão pensar igual, elas podem divergir. No próximo PPT, né, o registro. Então, o professor, houve envolvimento do aluno antes, durante e depois? Então, manter um registro preciso desses dados. O aluno reagiu assim, ele falou isso, ele pensou assim. Para os alunos alfabetizados, fazer lá um resumo, uma releitura, né, da história, um reconto. E para os não alfabetizados, um desenho. Aqui ela colocou a sugestão de fazer de massinha. Eu dou a sugestão de encenação, já que vocês têm acesso a alguns, né, ao WhatsApp da família, dá para gravar um videozinho curtinho, tá? E aqui ela fala da autonomia de um leitor. E aí mostra tudo que vai ser trabalhado. Eu vou começar aqui do lado esquerdo, tá? Então, ó, os olhos, eles vão ver as pistas nas imagens, nas palavras. A boca, lê com expressividade. Desculpa, lê. Eu acho que os PPTs pararam, não sei se é só para mim. Eu acho que é porque a sua internet está falhando, não é? Gente, não sei, porque para mim parou. Ah, tá no registro agora, foi para registro. Ah, então, ele vai avançando aí. Ah, desculpa. Agora chegou no leitor. Nossa, que lento, perdão. Então, ele fala lá da boca, né? Vou parar aqui para fazer um comentário. Minha filha é pequena, então não faz tanto tempo que ela é alfabetizada. E quando ela era menorzinha, eu sempre li muito, né? Professor de língua portuguesa, vocês sabem, né? Que anda com livro, dorme com o livro debaixo do travesseiro. E aí, o que acontecia? Eu estava lendo, ela fingia que lia, ela passava o dedo e ficava falando, e ela repetia o que eu falava. E ela faz a mesma coisa até hoje com desenho, com filme, tá passando, ela assiste 1 milhão de vezes a mesma história, e a repetição a gente sabe que é importante para a criança, ela faz parte, é fundamental, e ela ficava pá. Então isso também é bacana, mesmo que a criança não seja alfabetizada, essa questão de, claro, a família vai ler, esse acompanhamento, esse contato que a criança tem com as letras, ela é fundamental. As mãos, né? Cuidar do livro com carinho, não virar a página de qualquer jeito para não rasgar, enfim. Agora, do lado esquerdo, vai manter a mente curiosa, porque a pessoa começa a ver uma coisa relaciona com outras, como eu disse agora há pouco. Os ouvidos, porque vai escutar como o outro pensa, como o outro vê o mundo, o que o outro observou. Vai trabalhar o coração, porque a gente se emociona, uma história se relaciona a outra e a gente acaba aí tendo emoções. E os livros, né? Tá escrito ali livros, livros e muitos e muitos e muitos livros. Deixa eu avançar aqui. Por fim, ela colocou alguns pensamentos. Ó, ler é viajar sem sair do lugar. Todos podem ler e ler muito. Para se tornar uma pessoa leitora, leia para ela. Eu acho bonito aquele projeto que aquele banco tem, né, para ler para uma criança que distribui livros e tal. Aquilo é uma iniciativa bem legal. E hoje eles têm um formato eletrônico, que você clica e você vai lendo. Tem até umas partes interativas, é bem bacaninha. E se ensina a ler lendo, e se ensina a escrever escrevendo. Claro que a gente sabe que cada criança tem aí a sua potencialidade e as suas dificuldades. Então, o que a gente espera é que vocês adequem os planos de leitura de vocês a cada realidade. Claro que vocês já são aí feras em fazer isso. Agora, um pouquinho sobre a BNCC. Esse trechinho eu vou ler, tá? O eixo leitura, segundo a BNCC, tem seu foco voltado para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, interpretação de textos verbais e ainda a identificação de gêneros textuais, que são compreendidos como competências específicas da língua portuguesa no ensino fundamental.
Os objetos de conhecimento das habilidades. 1. Leitura de textos de diferentes gêneros, narrativos, expositivos, informativos, argumentativos, prescritivos. E estabelecer relações entre as partes do texto. Vou parar um pouquinho. Antigamente, se ensinava uma coisa chamada tipologia textual. O que era isso? Eles dividiam em texto narrativo, descritivo, dissertativo. E aí, outros estudiosos começaram a dizer que não bastava classificar em tipos, que cada tipo tinha seus subtipos. E foi aí que surgiu a teoria dos gêneros textuais. Ela não é nova, hein, gente? Ela começou lá nos anos 80. Tipo, eu estava começando a entrar na escola. É antiguinha já, né? Mas ela veio fazendo parte aí da nossa realidade não faz tanto tempo. Hoje, um objeto de estudo muito importante é o texto de fundo jornalístico, porque entende-se pela BNCC que o aluno tem que ter contato com todos os tipos de leitura literária, mas também aquelas que são socioeducativas, que fazem parte ali da sua vida social, a questão social. Por isso que se trabalha tanto o texto jornalístico, principalmente a partir do 6º ano. Mas já começa no 4º, 5º lá, uma pincelada de, isso aqui é uma notícia, isso é uma reportagem, né? Então, já temos aí. A resolução 68, de 12/12/2017, esse eu também vou ler. No artigo 13, diz assim: além dos docentes de que trata o artigo 12 dessa resolução, os alunos público-alvo da educação especial, matriculados em classes ou turmas do ensino fundamental ou ensino médio de qualquer modalidade de ensino, poderão contar com profissionais que ofereçam apoio às atividades escolares, cujo disciplinamento será objeto de regulamento próprio. Então, está falando aí de quem é da sala de recursos, né? E o artigo 14, o atendimento educacional especializado, chamado AEE, quando desenvolvido em sala de recursos, em espaço multifuncional, dotado de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos, visa o desenvolvimento de habilidades gerais ou específicas, que viabilizam por ações de apoio de caráter pedagógico, complementar ou suplementar. Então, é um recorte da legislação, que é sempre importante trazer, que vai mostrar que é papel de todos nós, independente se eu sou de língua portuguesa, se você é professora, intérprete em Libras ou de DI, enfim, que isso faz parte aí do trabalho conjunto de todos, né? E ela colocou ali alguns agradecimentos a Adelaide, Edilane e Margarete. Eu queria só contar uma historinha aqui para finalizar, que eu tinha pedido para a Alexandra se eu podia. Ela falou, conta. Eu sou professora de língua portuguesa, né? Não tenho curso de educação especial, até já fiz um curso pela Universidade de São Carlos, como eu falei, de Libras, mas eu não tive sucesso. Eu me esforcei, mas eu tenho dificuldade. Eu nunca consegui jogar basquete, eu não consigo correr e bater a bola, eu tenho dificuldade motora. Mas, enfim, eu tive um aluno, há uns 15 anos atrás, na época a classificação ainda era chamada DM, não era DI. E ele chegou para mim no 6º ano, antigamente chamava 5ª série. Só que veio a turma fechada. Ele veio com a turma que ele estudou desde pequenininho. Então, os alunos tinham um ótimo relacionamento com ele. Nos primeiros dias, eu já tive uma facilidade, ele muito carinhoso, muito amoroso, mas não era alfabetizado. E a comunicação dele também era comprometida naquilo que a gente julga aí de comum. Pois bem, nos primeiros dias, eu sempre gostei muito de trabalhar leitura e tal, eu separei a sala em grupinhos de 4, 5 alunos. Para cada grupinho, eu dei um livro diferente. Então, eu peguei, por exemplo, 6 livros de um tipo, dei para aquele grupinho. Eles liam na sala e cada um levava para casa. Em uma semana, eles, entre leitura em casa e na sala com o grupo, eles tiveram que montar uma apresentação. E eu passava no grupo que estava essa criança e o grupinho falava assim, pode deixar, a gente já está cuidando de tudo. Eu falava, mas como que? Não, é surpresa. E era uma sala muito ativa, eles tinham isso de, não, é surpresa, é surpresa. E eu via que eles estavam produzindo. Quando chegou no dia da apresentação, eu chamei, né? Falei, o grupo da história. Era um livro, eu não lembro o título, mas ele contava sobre um macaco que era muito sapeca e tal. Quando chegou, eles eram 5 alunos. Esse aluno, DI, e os outros 4. Os outros 4 seguraram o cartaz, um em cada ponta, e ele explicou a história toda, gente, sozinho. Ele, então, e o macaco, e falou, contou bonitinho do jeitinho dele. E no final, ele falou assim, e o macaco sou eu.
porque ele era bem agitado e o macaco era todo sapequinha, ficava aprontando coisas no decorrer da história. É até parecido com aquele desenho do Homem do Chapéu Amarelo lá do George o Curioso. Acho até que era daquele desenho, o livro. E ele falou: o macaco sou eu. E aquilo foi tão importante para mim como professora, porque aquilo me mostrou um outro olhar. Essa história tem quase 20 anos, tá, gente? Faz tempo. E aí eu tenho 23 de educação e eu era nova, assim, na educação quando aconteceu. E aquilo já mudou o meu olhar, de que ele não precisava escrever para ter aprendido como todos os outros, que é um olhar que vocês já têm faz tempo, né? Eu não tinha esse olhar. Eu ainda estava presa àquele molde de, ai, não registrou, como que é, como que faz, né? E aquilo me mudou, porque eu olhei e falei, meu Deus, ele entendeu, ele fez, ele participou ativamente, né? Então, foi muito rica essa experiência aí de leitura. E depois, eu fiquei com essa turma da quinta série até eles chegarem no primeiro do ensino médio. Então, foram 5 anos aí de caminhada com essa turma. Foram várias experiências depois de leitura que eu tive com esse aluno também. Tá bom? Alexandra, passo a palavra. Já falei muito. Gente, muito obrigada. A Thaís me salvou porque a internet está muito ruim. No período da manhã estava tudo bem. Estou esperando agora. Eu vou ligar para a NET para fazer uma reclamação, ver o que aconteceu. Mas, desde já, eu agradeço, muito obrigado. Quando a gente falou da resolução, espero que vocês consigam entender. A gente falou, eu coloquei aquela parte da resolução no sentido que a educação especial não somos responsáveis pela alfabetização. Lá a gente vê na resolução que nós trabalhamos e fazemos por onde. Então, podemos fazer isso com a leitura, porque tem prazer, porque é gostoso. Se o aluno chega a ser alfabetizado, ótimo, ok. E muitos chegam, porque é um prazer que se envolve. Agora, é o nosso compromisso, mas trabalhamos e desenvolvemos competências. Então, eu agradeço, vou encerrar a reunião por esses motivos técnicos. Thaís, agradeço muito publicamente, de coração, porque hoje, infelizmente, não tem como. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Pelo convite e também, até a próxima semana. Obrigada, viu, Ale, pelo convite em participar hoje. Gente, obrigada aí pela atenção, tá? E a gente se vê semana que vem. Tomara que aí o som vai estar resolvido e a gente acontece mesmo, né, Ale? Tem coisas que a gente não controla, não é? E a internet é uma das coisas, Sim. Tá bom? Obrigada, gente. Ale, foi bom mesmo o pouquinho que você falou, foi muito legal. Obrigada, muito viu? Obrigada, obrigada pela compreensão. Eu vou ligar lá na NET para reclamar, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, qualquer dúvida, manda no grupo. Vamos. Thaís, escreve no grupo. Só escreve no grupo, Thaís, que eu vou estar à disposição no WhatsApp.